Então, ainda falando sobre aglutinantes, o exemplo de aglutinante que é mais utilizado, o material que é mais utilizado dentro da construção civil é o cimento, né? O cimento é um aglomerante, que é a mesma coisa que aglutinante, são só termos diferentes, tá? Então, cimento é um aglomerante ou aglutinante obtido pela calcificação de pedras calcárias adicionadas ou não de argila, tá bom? Então, o cimento é utilizado bastante aí para a construção civil e aquícola também. Então, sabe-se que o cimento, após a mistura desse aglutinante com a água, há um processo de reação química que acontece do cimento com a água e vai conferir aí um enrijecimento do meio. Então, o enrijecimento do cimento ele vai se dar a partir de reações químicas que acontecem a partir do momento que ele é misturado com a água e com um determinado tempo ele vai ganhando essa resistência. Então, essa resistência, através do endurecimento, vai sendo conferido ao cimento, que pode ser produzido aí argamassa ou concreto a partir do cimento, tá bom? Então, saiba-se que o seu enrijecimento se dá a partir da reação do cimento com a água. Então, pessoal, como eu falei, o cimento ele começa a enrijecer a partir de um determinado momento que ele é misturado com a água. Então, em um primeiro momento, quando o cimento ele é misturado com a água, começa a haver reações químicas, mas de imediato ele não começa a endurecer, não começa a enrijecer. Então, esse tempo que o cimento é misturado com a água, até o momento que ele começa a enrijecer, é o chamado tempo que o cimento pode ser trabalhável. Então, quando esse cimento começa a enrijecer, a gente diz que o cimento iniciou a pega, né? Então, esse é um termo muito comum na construção civil, que ele se designa justamente isso. A partir do momento que o cimento começa a enrijecer, eu digo que ele iniciou a pega, né? E esse conceito é importante porque muitos erros acontecem na construção civil e a gente tem que ter ciência que esses erros devem ser evitados. E um desses erros que comumente acontece dentro da construção civil é quando o trabalhador começa a mexer no cimento depois que ele começou a enrijecer, né? Depois que iniciou a pega. Então, quando ele começa a enrijecer e o trabalhador começa a trabalhar com esse cimento, então é um momento errado de se trabalhar com esse cimento. Então, eu já tive, por exemplo, eu já observei, por exemplo, em determinadas construções, ao final do dia, o trabalhador começa a preparar a argamassa ou concreto. Então, ele começa a preparar e deixa essa argamassa para trabalhar no outro dia. Então, isso é errado. Por quê? Porque no outro dia, essa argamassa ou concreto já iniciou a pega. E quando inicia a pega, não se pode mais manusear essa argamassa. Por quê? Porque isso vai proporcionar uma menor resistência desse cimento futuramente. E isso é um erro muito comum dentro da construção civil. Trabalhar com a argamassa com cimento depois que iniciou a pega. Então isso deve ser evitado, justamente porque quando ele começa a enrijecer, deve-se já ter feito o trabalho com aquela argamassa, com aquele cimento. Tudo bem? Então aqui é um gráfico que mostra justamente isso que eu acabei de enfatizar para vocês, né? Então percebam que aqui é o enrijecimento, né? Então conforme a gente vê essa curva, esse limite de manuseio ele se designa ao tempo que a argamassa e o concreto podem ser trabalhados. Então, quando iniciou a pega, já deve evitar justamente se trabalhar com esse cimento, né? Com essa argamassa, com esse concreto. Tudo bem? Então, o que não fazer? Não se deve utilizar concreto e argamassa após o início da pega. Então, pessoal, a partir do momento que a água for misturada ao cimento, se tem aí um tempo de aproximadamente 1 hora até iniciar a pega. Então, o trabalhador deve utilizar essa argamassa mais ou menos nesse intervalo de tempo. Preparou a argamassa, preparou o concreto.
Passou 1 hora, não se pode mais trabalhar com esse material. Por quê? Porque futuramente isso vai ser uma argamassa aí com baixa resistência e isso pode ocasionar, dependendo da situação, um grande prejuízo econômico, tá bom? Porque vai se produzir uma estrutura menos resistente e que não vai oferecer a segurança necessária que se deve dentro de uma construção ou uma edificação. Então, pessoal, falando agora de agregados, né? Os agregados, eles são materiais sólidos, minerais sólidos, na verdade, e inertes, que dependendo da granulometria, eles podem ser utilizados para proporcionar a fabricação de outros produtos, tá bom? Então, os agregados, por exemplo, eles têm como exemplo a areia, o seixo, o cascalho, eles podem ser misturados ao cimento, que vão dar origem ao concreto, e esse concreto aí é utilizado para as mais diversas finalidades, tá bom? Desde construções civis até mesmo construções aquícolas, tá bom? Então, as areias, elas são chamadas de agregados miúdos, que são os agregados que apresentam menor granulometria, ou seja, o tamanho do grão é bem pequeno. Então, a gente tem aqui uma relação entre areia grossa, média e fina, né? Então, por exemplo, a areia fina, aquela que tem 0,4 milímetros de diâmetro, a areia média de 0,4 a 2 milímetros de diâmetro, e a areia grossa é aquela areia que tem diâmetro lá, aquele grão de areia tem de 2 a 7 milímetros de diâmetro, tá bom? Então aqui é só uma revisão do que eu acabei falando anteriormente. Nós temos a pasta, que é a mistura da água com determinado aglomerante. Esse aglomerante é o aglutinante, tá, gente? Então se eu misturar, por exemplo, a água com cimento, eu tenho o que a gente chama de pasta. A argamassa é justamente essa pasta mais um agregado miúdo, por exemplo, uma areia fina ou uma areia média, né? E a gente tem um concreto, que é justamente essa argamassa que foi formada a partir da pasta com agregado miúdo, mais um agregado graúdo, né, que vai dar origem ao concreto. Esse agregado graúdo, ele pode ser um seixo, pode ser um cascalho, dependendo do tamanho do cascalho, se tem diferentes tipos de tamanho de cascalho, né? Então a gente vai dar origem aí a um concreto. Quando eu junto concreto mais uma estrutura de metal, eu tenho aí um concreto armado. Nós basicamente vamos trabalhar com argamassa, em alguns casos com concreto, tá? Principalmente quando a gente estiver falando de fundações, e argamassa quando a gente estiver falando, ou até mesmo de pasta, quando a gente estiver argamassa e pasta quando a gente estiver falando aí de tanques elevados, dependendo do tipo de tanque, se é de ferro ou cimento ou é de concreto armado não, de placas. Então, pessoal, depois de todo esse conceito sobre materiais de construção, a gente vai falar um pouco sobre esses tanques pré-moldados. Então, se trata aqui de uma estrutura de alvenaria utilizada para a construção de peixe. Então, ela tem um formato circular, onde também tem que se ter uma entrada e uma saída de água. Aqui a gente tem, né, as paredes desse tanque cilíndrico, né? Percebam que a base aqui ela tem um certo declive que facilita a drenagem da água. Nós temos as tubulações, essa tubulação é utilizada aqui para a drenagem da água. Nós temos também encanações aqui que são utilizadas para abastecimento desse tanque, né? Que a gente tem um joelho, vai destinar essa água aqui junto a essa tubulação para uma determinada bacia de drenagem ou deságua desse tanque para um determinado local. Aqui a gente tem uma visão de cima desse tanque, onde aqui a gente tem a entrada de água, nesse sentido aqui, justamente para proporcionar uma circulação dessa água, e essa água vai ser drenada aqui na drenagem que eu mostrei anteriormente para vocês, que vocês podem observar aqui, né? E aqui a destinação dessa água para um determinado local. E aqui percebam como é que essa estrutura ela é desenhada, como ela é projetada, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem já de um tanque construído. Então, pessoal, só para finalizar, na verdade eu vou mostrar um outro vídeo de uma construção desse tipo de tanque, que a gente chama de tanques pré-moldados. E eles são chamados de tanques pré-moldados, gente, porque para a construção desse tipo de tanque
tem que se ter a construção de vários moldes, várias placas de concretos que vão ser utilizados justamente para serem montados, por isso que eles são pré-moldados. Então, eu tenho partes pré-moldadas, pré-construídas a partir de um determinado molde, como a gente pode ver aqui, e esses moldes, essas placas, né, elas são justamente desmontadas como se fosse um quebra-cabeça. Então, elas são montadas e depois reforçadas com argamassa e vai dar origem justamente a essa estrutura que vocês acabaram de ver, tá bom? Então, percebam aqui, olha, nessa imagem, nessa ilustração, que para a construção desses tanques, olha, foram construídos anteriormente a ele várias placas de concreto que foram unidas com argamassa, como vocês podem ver aqui, e posteriormente elas vão ser o que? Revestidas de argamassa. Então as placas elas são construídas de concreto, como vocês podem ver aqui, e a junção delas através de argamassa. Tudo bem? Então essa daqui é uma etapa da construção. Vejam o próximo vídeo que eu vou postar para vocês, porque vocês vão ter uma ideia de como é o passo a passo para a construção desse tipo de tanque, tá bom? Então qualquer dúvida mandem para mim que eu vou estar disponível para vocês. Um abraço, tchau, tchau.